Nós vamos começar a, essa longa jornada, né, de demonstrar o nosso trabalho sobre o tratamento da dor. Nós iniciamos esse nosso trabalho há muitos anos, desde a faculdade, lá pelos idos dos anos 90, nós começamos a estudar sobre o tratamento da dor, sobre a farmacologia, né, os medicamentos que se usa para dor. Depois disso eu sempre me interessei, né, fiz várias residências, a residência de clínica médica, depois a residência de reumatologia, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois o mestrado, a anestesiologia, e finalmente eu fui para o INCA, onde eu pude tratar de pacientes com câncer, né, e me especializei no tratamento da dor, e hoje, principalmente, o tratamento da dor na coluna. A gente, desde o ano 2000, que a gente tenta fazer com que o tratamento da dor seja universal no Brasil. O meu chefe lá no INCA tinha uma máxima, né? Nós temos que implantar centros de dor no Brasil inteiro. Infelizmente ele se foi muito precocemente, né? E a gente sempre teve essa missão. No ano de 2004 a gente foi para a Unirio, né, para a Universidade Federal Estadual do Rio de Janeiro, e lá a gente tentou montar um centro de dor, né, um centro avançado, semelhante aos centros que a gente vê nos Estados Unidos e na Europa, mas a gente não conseguiu. Depois de 4 anos de muito trabalho, né, de fazer um centro onde a gente tivesse todo tipo de tratamento para dor de todos os pacientes, um tratamento universal, um centro de referência, né, para o Brasil inteiro, um centro onde a gente pudesse fazer toda assistência até para a parte do sistema de saúde, né, como a parte de alimentação com informação e com gerenciamento imediato, né, da dor, com teleatendimento, com todas essas coisas que hoje são, digamos assim, praticamente hoje, cerca de 14 anos depois, né, elas já estão aí à mão de todo mundo. A gente tentou fazer isso até o ano de 2008. E nesse ano a gente tinha equipe, né, e a gente conheceu muita gente nessa nossa tentativa de montar um centro avançado de tratamento da dor num hospital público. A partir daí a gente foi montar o nosso centro privado, né? Embora a gente trate muita gente ainda do setor público, né? Porque quando muitos pacientes que me acompanhavam na universidade, eles não tiveram mais assistência em nenhum lugar público, e eu tive que assumir. Então hoje a gente tem um contingente muito grande de pacientes que eu trato, né? São meus amigos, muitos amigos. Então isso foi muito importante, né? Porque com essa expertise que eu desenvolvi na universidade, numa tentativa de montar um centro avançado de dor, eu consegui montar um centro que é o que eu trabalho hoje, o Centro de Tratamento Intensivo da Dor, o CTI Dor. Então a nossa filosofia é divulgar o tratamento da dor, é fazer os tratamentos mais avançados no mundo, né, intercâmbio com todos os grandes pesquisadores mundiais sobre dor, e trazer isso para o Brasil. Felizmente eu consigo desenvolver isso no meu centro, né? A gente, digamos assim, adaptou tudo, né, que a gente não tinha aqui no Brasil, ou customizou, como a gente fala, né, a customização, né, eu desenvolvi com várias empresas, cerca de 10 empresas no Brasil todo. Eu desenvolvi mesas, macas, aparelhos de raio-x, estativas, portas, tudo no sentido de dar um melhor conforto para o paciente que tem dor. Então, a partir daí a gente desenvolve esse trabalho, né? Nós já trouxemos várias técnicas que são utilizadas fora para fazer aqui no Brasil, né? Então o centro hoje, o CTI Dor, ele é todo equipado para a gente fazer todo tipo de tratamento chamado minimamente invasivo, né? Que digamos assim, é a ponta hoje do tratamento para dor, principalmente na coluna, é a gente fazer procedimentos minimamente invasivos.
Então, praticamente o lema do nosso centro é fazer o tratamento minimamente invasivo da dor, principalmente a dor na coluna. A dor na coluna, ela, quando se torna refratária, né, o único tratamento que se tinha até os anos 2000 era a cirurgia. Né? É uma cirurgia grande, com várias complicações, uma cirurgia que incapacita imediatamente o paciente, porque fixa a coluna, né? A pessoa perde os movimentos imediatos de um dia para o outro, então aquilo vai trazer vários problemas no futuro, ou seja, uma péssima solução. Então o mundo inteiro começou a pensar numa solução para a coluna, ou em soluções para a coluna, que fossem minimamente invasivas, que a gente não precisasse abrir a coluna, ou seja, causar cicatriz dentro do canal vertebral, e nem fixar a coluna. Porque essas duas coisas causam muitos problemas. Se não é imediato, com 1, 2, 3 anos, mas no prazo de 10 anos os pacientes vão apresentar complicações da cirurgia. E praticamente todos os pacientes que operam vão ter complicações da cirurgia. Então, trabalhos desenvolvidos, por exemplo, no centro de coluna, em Cleveland, demonstrou que praticamente todos os pacientes, depois de 10 anos, né, eles apresentam complicações da cirurgia. Então, hoje, como a pessoa, a longevidade é uma coisa muito atual, né? Todo mundo vai viver muito. Né? Não é como antigamente, que a pessoa tinha 60 anos, a gente já considerava uma pessoa velha, podia fazer uma cirurgia que em 10 anos ia dar problema, mas o paciente já não tinha expectativa de vida. Hoje não, a gente opera uma pessoa de 80 anos e ela ainda pode ter problemas depois de 10 anos, porque a possibilidade de viver é muito grande. Né? Tem esse outro aspecto do tratamento da dor, porque quanto mais a pessoa vive, mais chance ela tem de ter dor. Ou seja, a capacidade do paciente, a ocorrência de dor no chamado extremo da idade, é muito mais alta do que nas pessoas de média idade e as pessoas jovens. Então, por isso, o tratamento da dor ele tem que se modernizar. Tem que ser rápido, tem que ser ágil, e tem que ser fácil de ser feito. E para isso a gente tem que montar um centro de dor. E isso a gente fez no ano de 2008. Tivemos muita dificuldade em fazer, né, por questão da legislação brasileira, que impede que a gente faça tratamentos ambulatoriais, o que é uma realidade no mundo inteiro. Né? Praticamente todas as cirurgias hoje se tenta fazer no nível ambulatorial para evitar a internação, porque a internação traz muitos problemas, sem contar que fazer o hospital é muito caro. O hospital é muito caro. Então, a gente tem que fazer o tratamento num centro especializado e fora do hospital. A nossa filosofia, né, de quem tem dor tem pressa, né, isso é um clamor dos pacientes. Né? Todos os pacientes querem agilidade no tratamento para dor. 2 pesquisadores americanos, né, em 2006 e 2008, eles comprovaram isso. Eles comprovaram medindo a satisfação dos pacientes e a insatisfação dos pacientes. Então eles viram que pacientes que têm o tratamento da dor em 1 hora têm um índice de satisfação muito alto, mais de 92%. E os pacientes que têm a sua dor negligenciada, que se demora a tratar, né, eles têm uma insatisfação de 90%. Ou seja, a gente tem que fazer o tratamento imediato da dor. A dor é uma urgência. Né? Nós temos que tratar, é uma coisa insuportável, a pessoa não consegue viver, não é? Isso a gente sabe pelos estudos, né, de imagem funcional do cérebro. Né? A gente hoje consegue detectar onde está a localização da dor. Né? Então, pacientes, como se a gente pudesse fazer uma fotografia do cérebro e saber se a pessoa tem dor ou não. A gente já consegue fazer isso. Não é um exame que se faça no dia a dia, mas é um exame laboratorial. Quer dizer, hoje já se consegue estudar o que a gente chama de o cérebro funcionando em tempo real. Então, com isso, a gente consegue saber se o paciente tem dor, mais dor, quais são as áreas do cérebro que estão afetadas. E com esses estudos a gente conseguiu demonstrar o quê? Que a dor causa danos, muitos danos à pessoa. Certo? Quando o paciente vem num centro, ele já vem com 2 coisas, né? Que é a dor insuportável, o sofrimento, certo? E a incapacitação.
A incapacitação que a dor provoca é chamada incapacitação global. O que é incapacitação global? O cérebro ele fica impedido de fazer várias funções. Então, o que eu costumo dizer, um paciente, por exemplo, um paciente que tem dor, né, um nível de dor muito alto, ele fica incapacitado, ele perde a capacidade de fazer coisas, né, muito grande. Essa incapacitação é muito grande. É o que eu falo. Muitos pacientes, por exemplo, eles fraturam o braço, botam gesso, né, então ele vai para o trabalho com a outra mão e faz 10 relatórios normais que ele fazia no dia a dia. O paciente que tem dor, não, ele tem as duas mãos, tudo funcionando, mas o cérebro fica impedido. Então ele faz um relatório, ao invés de fazer 10, ele faz um relatório, só que com muito cansaço. Ele não consegue fazer as atividades do dia a dia porque o cérebro está impedido. E se estudou isso e se viu que a dor provoca uma resposta genética no nosso cérebro. Essa resposta genética, que é comum a todo mundo, ela faz o quê? Faz com que as funções cerebrais, o que a gente chama de neurofunções, ficam impedidas de fazer as coisas do dia a dia. Então a pessoa tem uma dificuldade da inteligência, do processamento, da memória, isso na área de inteligência, né, que a gente chama cognitiva. Já na área do humor afetivo e emocional, a pessoa tem mais ansiedade, tem mais depressão, tem uma série de outros transtornos, às vezes tem fobias ou exacerbação das fobias. Isso causa sempre dificuldade para a pessoa viver. Na área que a gente chama as funções autônomas do cérebro, né, que basicamente são sono, certo? A função respiratória e cardiovascular também existe alterações nessa área. É muito comum os pacientes que têm dor terem insônia, terem dificuldade para dormir. E a gente sabe que a insônia ela vai levando um ciclo, né? A pessoa durante o sono, um sono de boa qualidade, a pessoa produz analgésico natural na fase profunda do sono, isso protege a pessoa de ter dor. Se ela tem insônia, dorme mal, ela fica vulnerável a ter dor. Então tudo isso a gente, digamos assim, como que coloca num nível de orientação que a gente faz para o paciente quando a gente atende, né? Mas basicamente lá na clínica, né, a gente é uma clínica que também tem uma visão multidisciplinar, né? A gente tem uma abordagem interdisciplinar, ou seja, físico, psicólogo, os médicos, né? Eles interagem para fazer o melhor pelo paciente, né? Então isso funciona. A gente já sabe que essa abordagem multidisciplinar é muito boa. E uma outra forma de ver o problema, né? Porque na medicina tradicional a gente tem a chamada medicina baseada no diagnóstico, né? Que a gente chama de modelo biomédico, ou seja, o médico tem que ver alguma coisa no corpo da pessoa, no físico, certo? E a partir dali analisar e fazer um diagnóstico e num livro tirar a solução e acabou o problema. Na dor isso não acontece, certo? Porque é um estímulo elétrico. Em alguma parte do corpo aquilo inflama ou irrita o nervo, esse impulso elétrico vai para a medula, vai para o cérebro e lá ele é processado geneticamente, dentro do cérebro. Então, de acordo com o que estiver ocorrendo no cérebro, esse processamento vai ser mais lento, vai ser maior, menor. E o nosso cérebro ele tem uma janela para o meio ambiente. Então, de acordo com o meio ambiente, por exemplo, se eu estou num lugar muito estressante, eu posso ter mais dor, né? Então, um ambiente mais estressante provoca mais dor. Por isso que quando a gente vai atender o paciente, a gente tem que dar o máximo de conforto para ele. Para que ele não tenha dor, ele não tenha uma piora da dor. Então, o nosso modelo de atendimento é chamado biopsicossocial. A gente tem que ficar atento a tudo que ocorre no corpo, na mente e no ambiente. É um modelo que a gente chama de amplo. É diferente da medicina tradicional. Bom, atualmente no CTI-DOR a gente desenvolve o tratamento, por exemplo, da dor na coluna, com 4 medidas que se dão em paralelo. A primeira delas é o que todo mundo faz, ajustar a medicação, ver se há necessidade de algum medicamento, tudo. Eles são eficientes no curto prazo, mas os medicamentos têm limitação por causa dos efeitos colaterais e a gente não pode deixar o paciente tomando medicamento por muito tempo. Depois, o que a gente faz são procedimentos minimamente invasivos. O CTI-DOR é especializado em fazer isso. Tem centro cirúrgico, tem tudo, a gente faz exatamente como se faria no hospital, só que lá de forma muito rápida.
Então, os procedimentos minimamente invasivos, eles avançaram muito nos últimos anos. Né? Então, hoje a gente tem um grupo chamado bloqueios, né, que a gente faz bloqueio em praticamente todas as áreas da coluna, no sentido de tirar a inflamação, de bloquear a dor e tirar a inflamação imediatamente. Depois a gente faz o que a gente chama um grupo de ablações, que são pequenas lesões em vias neurais para bloquear o estímulo, que o estímulo chegue na medula e no cérebro. E depois a gente tem as chamadas cirurgias percutâneas, que a gente pode retirar pedaços do disco, pode pulverizar o disco, parte do disco ou da hérnia, até chegar à cirurgia endoscópica, que também se faz no ambulatório, que é quando a pessoa tem uma hérnia grande, extrusa, por exemplo, uma hérnia que sai para dentro do cano, a gente pode colocar um cano, né, como se fosse um cano, com uma fibra ótica, observar aquilo ali dentro da coluna e retirar sem provocar maiores lesões de acesso na coluna e sem precisar fixar a coluna. Digamos que a gente tem 4 níveis hoje de tratamentos minimamente invasivos até a gente realmente decidir por uma cirurgia ou não. Então, essa nossa abordagem hoje ela é reconhecida no mundo inteiro. Né? Praticamente todo mundo faz dessa forma. Nós temos dificuldades no Brasil, porque aqui os pacientes não têm acesso, né, a esse tipo de tratamento. Então, basicamente, quando você vai no consultório de um ortopedista ou de um neurocirurgião, o que vai acontecer? Ele vai fazer a consulta, vai ver se você tem a dor refratária, se nada resolve. O paciente vai dizer, olha, eu já fiz tudo e nada resolveu. Aí o que ele vai fazer é marcar a cirurgia e fazer a cirurgia da coluna, uma grande cirurgia da coluna. Não tem mais nada a ser feito. Muitas vezes o neurocirurgião até quer fazer, o ortopedista, mas tem toda a dificuldade do mundo. Por exemplo, esses procedimentos a gente já faz desde o ano de 2000, certo? E o reconhecimento, tanto pelo setor público, né, o SUS, só se deu em 2013, e a Agência Nacional de Saúde, finalmente, só em 2018, né, que regula os planos de saúde, reconheceu os tratamentos minimamente invasivos. Antes a gente tinha que fazer por similaridade e ficava vulnerável a qualquer pessoa e processar você no conselho, porque você está fazendo uma coisa que ninguém aceita. A gente, digamos assim, foi vítima disso, aí, mas agora está tudo certo. Finalmente todo mundo reconheceu. Temos que tratar os pacientes com dor na coluna com procedimentos minimamente invasivos. Onde fazer isso? Num centro de dor avançado. Para evitar ir para dentro de um hospital e ter problemas dentro do hospital. O problema que qualquer pessoa tem no hospital. For num hospital, se interna, tem toda aquela confusão, alguém vai lá e faz o medicamento errado porque estava passando no paciente, está dentro de um lugar que tem problema. Num centro especializado, isso não ocorre. A pessoa é tratada individualmente. Ela entra, faz o procedimento e vai embora. Isso digamos assim, é uma coisa nova? Não. Isso já se faz desde o ano 2000 nos Estados Unidos, por exemplo. E a gente agora no Brasil tem, digamos assim, a regulamentação está favorável, os pacientes têm que ter informação que antes de fazer qualquer cirurgia tem que procurar um centro de dor para fazer o tratamento minimamente invasivo. Esses tratamentos são extremamente eficientes, né? Já vários reconhecidos no mundo inteiro, através de pesquisa, se demonstrou que a redução, por exemplo, de cirurgia pode ser da ordem de 90% dos pacientes. Ou seja, cada 10 pacientes que a gente iria operar, com a nossa visão antiga, só um a gente necessita operar. Atualmente, os outros 9 a gente consegue salvar da cirurgia e fazer um tratamento muito melhor, que inclusive vai proporcionar a cura do paciente, ele vai voltar à atividade normal, vai voltar à vida normal. Às vezes a gente até trata atletas, né? Eu, por exemplo, eu já tratei vários atletas de alta performance, né, que são campeões, né? E depois eles voltaram a ser campeão de novo. Está no nosso site aí um depoimento, né, de ciclista que depois de um ano de fazer um tratamento, uma dissectomia percutânea, ele voltou a ser campeão brasileiro. Então isso é uma cura, né? Se proporcionou a cura do paciente. De outro lado, se ele tivesse seguido outro caminho, estava operado, estava incapaz. Porque a cirurgia da coluna é diferente das outras cirurgias, por exemplo, do quadril ou do joelho, que a pessoa pode voltar a ter uma atividade atlética normal. A cirurgia da coluna não impede, a pessoa vai ficar já de cara
aposentado, incapacitado. Então por isso a gente bate tanto nessa tecla. Vamos fazer tratamento minimamente invasivo num centro avançado de dor. Se a pessoa tem 40 ou 50 anos, ela praticamente está já assinando o papel de aposentadoria se ela operar a coluna. Eu já falei para vários amigos meus, assim, tentei dissuadir num tempo antigo, né, mas alguns anos atrás eu falava para eles, não opera de jeito nenhum. Eles operaram e os amigos meus que realmente estão aposentados, né? Não conseguem mais fazer atividade, qualquer tipo de atividade com mais vigor, né? A pessoa fica... Então isso é uma informação muito importante, né, que todo mundo tem que ter e passar para os seus entes e até para si próprio, né, de se proteger. Eu tenho dor na coluna, ela tem algum grau de refratariedade, eu tenho que procurar um centro de dor para tratar minimamente invasivo. E só se, no último caso, o médico da dor indicar a cirurgia, eu procuro um neurocirurgião ortopedista para fazer a cirurgia da coluna. Então essa informação é fundamental, porque com isso a gente vai evitar que muitas pessoas tenham uma vida ruim. Certo? Por exemplo, no ano de 2013, na Organização Mundial de Saúde, né, 2011, aliás, né, a Organização Mundial de Saúde elaborou relatórios e mostrou que a dor na coluna é a principal causa de dias perdidos para o ser humano. Certo? Ele tem uma sigla ILD, né, que são os anos que a pessoa perdeu, né, um período em dias, que a pessoa perdeu fazendo depois de uma cirurgia. Certo? Então a pessoa tem a cirurgia, por exemplo, ela viveria, eles calculam, né, a média de vida é 75 anos, então a pessoa opera aos 50. Vai ter uma série de complicações, vai faltar tudo, vai deixar de ser produtivo, tudo. Então se mediu isso e se viu que os pacientes têm a sua vida devastada depois de uma cirurgia da coluna. Do outro lado, também eu demonstro, né, que além da dor na coluna provocar um impacto social violento, né, muito grande o número de dias perdidos, de aposentadoria precoce, a principal causa de aposentadoria precoce, ela tem um peso no orçamento da saúde gigantesco em relação... Também a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, também mediu e viu que a dor na coluna é o principal problema, né, o principal problema no orçamento da saúde. Cerca de 10% do orçamento da saúde de um país, né, vai para a coluna, para tratar a coluna. E esse tratamento ele é muito grande, né? Assim, é um valor muito alto, né? Para uma doença só, você tem 10% vai para tratamento da coluna. E esse peso no orçamento que a gente vai ver, ele se dá também, não é só imediato. Né? Não, é para a vida toda. Também estudos demonstraram que o paciente que opera, ele vai mais frequentemente ao médico. Então, por exemplo, uma pessoa normal vai 3 vezes ao médico por ano. O paciente que tem dor na coluna, para a vida toda ele vai frequentar o médico muitas vezes mais que isso. É um outro problema que a gente tem. Né? Então, quando eu opero a pessoa, que a gente chama de vida, né, a vida da pessoa vai ficar mais cara. Ela vai ter que gastar mais para o resto da vida. Então o impacto não é só no dia da cirurgia, que é uma cirurgia super cara. É para a vida toda. Então são todas essas coisas que fizeram com que o mundo inteiro se mobilizasse e criasse um modelo de tratamento diferente do tratamento chamado convencional. Que é, eu tenho uma dor insuportável, tudo, não tem mais jeito, eu vou botar parafuso na minha coluna, vou fixar a coluna. Hoje, a gente tem como ir no centro de dor e fazer vários tipos de tratamentos minimamente invasivos, que são feitos com bloqueios, com cânulas, com pequenos dispositivos, que vão bloquear a dor e a pessoa tem até uma chance de ficar curada e com movimento, voltar à vida normal. E poder também fazer atividade competitiva, de alto impacto, exercício, de boa qualidade. Então, por isso, a gente sempre aconselha
teve a dor na coluna, ela tem alguma gravidade, procurar o centro de dor. Isso é importantíssimo, por quê? Porque se você pegar esse caminho, você vai estar bem. Se você pegar o outro caminho, que é se propor uma cirurgia, vai ser tudo diferente. E eu vi muitas vidas devastadas por essa escolha que a pessoa fez. Ou seja, um belo dia a pessoa está em casa, um belo dia a pessoa está em casa e começa a ter uma dor, e aquilo se prolonga, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem a crise de dor na coluna e de hernia de disco. Isso demora de 1 a 3 semanas. Depois, como todo processo inflamatório, né, aquilo é uma lesão, inflama, desinflama e desaparece tudo, e a pessoa volta ao normal. Mas cerca de 10 a 15% dos pacientes, essa dor é persistente, ela persiste por vários meses e vai levando à incapacitação e se transforma numa dor refratária. Então o paciente vai procurar todo o tipo de tratamento, fisioterapia, medicamentos, acupuntura, tudo que você possa imaginar de chamado procedimentos conservadores, tratamentos conservadores. Aquilo não resolve, ele vai procurar a cirurgia. E aí esse momento pode ser uma coisa definitiva para a vida dele. No momento que ele resolve operar, a vida dele vai ter todos esses problemas que eu falei aqui. Ou seja, a partir daquele momento ele vai ter cirurgia, vai ter incapacitação, provavelmente vai se aposentar, vai deixar de fazer qualquer tipo de atividade com mais carga, e a partir daí ele vai ter um custo maior para viver. E a gente pode facilmente acabar com isso. Basta indicar para o paciente ir para um centro de dor. Isso já é uma norma no mundo inteiro. No mundo desenvolvido, já é uma norma. Vai primeiro para um centro de dor, tenta fazer um tratamento minimamente invasivo, e só se isso não resolver que se começa a pensar numa cirurgia. Então, como a gente sabe que no Brasil tem muita dificuldade para tudo, certo? Os pacientes têm dificuldade de ter essa informação, a gente já coloca muito bem. Olha, o mais importante é você pesquisar. Veja tratamentos alternativos à cirurgia antes de procurar uma cirurgia. Então a gente sempre está disponível, né? Nosso centro é aberto. Qualquer pessoa pode ligar, pode conversar a respeito desse problema. A gente está aqui para ajudar todo mundo e tem prazer em ajudar e fazer com que a pessoa tenha uma boa qualidade de formação para ela decidir melhor qual vai ser o momento que ela deve fazer qualquer tipo de tratamento, mas a princípio as pessoas que têm dor refratária devem procurar um centro de dor. E é isso que a gente se propõe a fazer, que faz todo dia, tenta tratar as pessoas da melhor forma possível e trazer os tratamentos mais avançados para o país. A gente, felizmente, teve condição de fazer isso com muito investimento, né, um investimento pessoal e financeiro muito alto para poder ter o melhor para o nosso paciente. Esse é o tratamento moderno. Não se faz mais tratamento da dor em hospital. A gente não vai para um grande hospital para internar a pessoa, ficar não sei quantas horas numa recepção, ir para um quarto, depois ir para um centro cirúrgico, aquela burocracia toda tal. Não se faz mais isso. Tem que ir num centro especializado, vai te tratar e imediatamente você é tratado e vai embora para casa. Praticamente não tem contato com ninguém e com nada. Então o teu risco é zero de ter um problema, como se tem em um hospital. E também o custo. Certo? O custo do tratamento num centro de dor é cerca de 1/3 do valor do tratamento em um hospital. E tem uma questão de infraestrutura. A gente não tem mais como construir o hospital. O hospital é uma estrutura muito cara. Ela é cara 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então aí entra uma outra coisa da nossa filosofia, que é um movimento mundial chamado deshospitalização. Esse movimento tem muito tempo, né, que está sendo desenvolvido, mas ele foi reforçado a partir de 2008, quando o presidente americano Obama queria incluir 30 milhões de americanos nos planos de saúde e não queria gastar mais, ou seja, ele queria manter o mesmo orçamento. Então foi feita uma força-tarefa com vários especialistas e chegaram a uma única conclusão: temos que tirar os pacientes de dentro do hospital. Então a partir daí se mobilizou a parte financeira do país e se
investiu, ou seja, se disponibilizou dinheiro, recurso, para que os médicos especializados fizessem o tratamento de uma doença que se fazia dentro do hospital, fora do hospital, num centro super especializado e enxuto. Então as áreas que mais cresceram foram a área de urologia. Hoje, por exemplo, não se vai para o hospital para tirar uma pedra no rim. Pode ser feito tranquilamente num centro especializado. E na coluna, porque os recursos são muito grandes, né? Tudo é muito caro na coluna, mas a gente pode fazer o tratamento minimamente invasivo num centro especializado, sem precisar do gigantismo de um hospital, da infraestrutura que é feita para todas as doenças do mundo dentro de um hospital. E aquilo ali, praticamente, você vai lá para resolver um problema e tem contato com todos os outros problemas ligados à saúde. Então você vai num centro especializado que te trata só da coluna e só da dor. E faz rápido, porque ele é todo montado para tratar exatamente aquela doença. Então, por isso, a eficiência é muito maior e a chance de ter problemas é muito menor. E o custo é muito menor. O custo já foi dimensionado, o custo do tratamento em um hospital ele é muito caro, e o custo num tratamento, mesmo os tratamentos mais avançados num centro de dor, é cerca de 1/3 do valor. A gente economiza de cara 70% do custo que se ter dentro de um hospital. Então é urgente, é necessário que o Brasil entre nessa onda e tenha centros de dor em todos os lugares, em todas as cidades. A gente sempre está disponível para apoiar os colegas de outros estados que queiram fazer centros de dor. Nós desenvolvemos ao longo desse tempo todo toda a expertise na parte de legislação, de regulamentação, na parte de equipamento, de materiais, de construção no centro de dor. Tudo isso a gente tem disponível, já material organizado para ajudar colegas a fundarem centros de dor em outros estados. E além disso, fazer treinamento. Quando é necessário, a gente faz treinamento de colegas, ensina como fazer as técnicas minimamente invasivas, que elas estão evoluindo muito, certo? E graças à eficiência, né, cada dia se estuda mais no sentido de fazer com que os pacientes operem cada vez menos. Então a nossa missão é fazer o tratamento rápido, porque o paciente tem muita pressa em se livrar da dor, que é o alívio imediato da dor. E do outro lado, nós temos a expertise de fazer isso. Então o centro hoje, a gente já conta com mais de 2.000 procedimentos feitos no ambulatório. Então é uma experiência muito grande que a gente pode, inclusive, dividir com outros colegas de outros estados, não só do Rio de Janeiro, para que a gente tenha a maior eficiência possível. Então eu agradeço a audiência, né? A gente vai se vendo, eu vou conversar mais a respeito de outros tratamentos, das técnicas, eu vou receber as perguntas, vou responder as perguntas para todo mundo, e fico aqui no aguardo de qualquer retorno de vocês. Muito obrigado.